Efésios, capítulo 6, versículo 13. Amém? A palavra do Senhor nos diz hoje é um fortalecimento para cada um de nós, amém? Ela diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Estais, pois, firme, tendo preparado os vossos lombos com a verdade, vestida com a couraça da justiça, calçados seus pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todo dardo inflamado do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com oração e súplica no Espírito. Aleluia. Vigiando nisto toda perseverança, com toda a perseverança e súplica em todos os santos. Aleluia, glória a Deus. Nós temos que estar preparados em todo tempo, irmãos, com a armadura de Deus em todo tempo. Nos revestindo com a palavra, nos revestindo com toda a palavra e oração e súplica do Espírito Santo, porque é Ele que nos ajuda a cada momento. A cada momento nós temos que buscar mais de Deus, porque estamos passando por momentos muito difíceis e ainda não acabou, e está longe de acabar, e o Senhor está voltando. Então, que nós possamos resistir o dia mau, porque o Senhor nos diz também, em João 16:33, mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Então, que hoje nós possamos fazer dessa palavra uma oração, amém? Para nós ser revestido em nome de Jesus. Vamos orar. Estejamos, Senhor, colocamos, Senhor, nossas vidas diante de Ti nesse momento, Te buscando mais uma vez, Senhor, para que o Senhor venha, Senhor, nos perdoar por nossas falhas, por tudo que falamos, por tudo que pensamos que não é da Tua vontade, ó Deus. Que o Senhor venha nos perdoar pelos nossos erros, porque só o Senhor é perfeito, nós somos cheios de falhas. Mas nós, Senhor, queremos Te colocar agora, Senhor, que o Senhor coloque em nós, que o Senhor venha colocar em cada um dos seus filhos a armadura de Deus, para que possamos resistir ao dia mau, porque só o Senhor sabe qual é o dia mau, nós não sabemos. Então, que nós, em nome de Jesus, estejamos agora revestidos com a verdade, com a couraça da justiça de Deus Pai, calçando os nossos pés na preparação do evangelho da paz e o escudo da fé, para que possa apagar todos os dardos, todo o mal, em nome de Jesus. E tomar também o capacete da salvação e a espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus Pai, orando em todo tempo, com oração e súplica no Espírito Santo, que nós estejamos revestidos com a armadura de Deus, vigiando, preparando em nome de Jesus em todo tempo. Amém. E graças a Deus. Aleluias. Aleluia. Glória a Deus. E esse Deus é maravilhoso e soberano e tem tocado nossas vidas. E tem mudado de direção. Muitas coisas que vamos fazer, o Senhor tem mudado a direção de tudo. Porque os sonhos de Deus são melhores do que os nossos sonhos. Nossos sonhos é pequeno, perto do que Deus tem para nossas vidas. Nesse momento, aplauda Jesus no seu coração, porque Ele é grande em poder e majestade. E o leão da tribo de Judá está aqui presente para tocar nossas vidas. Aleluia. Só Tu és grande, Senhor, em poder e majestade. Vem tocar, Senhor, nas nossas vidas. Vem restaurar a cada um de nós, Senhor. Porque Tu és grande em poder e majestade. Tu és santo, Senhor, e soberano. Maravilhoso. O único Deus a quem entrego a minha vida, para fazer de mim, Senhor, instrumento de Sua paz. Ó Deus, continua tocando nossas vidas.
mudando a direção de tudo, Senhor. Pois só Tu és Deus, santo e maravilhoso, grande em poder e majestade. Igreja dizimista fiel aí. Não é esse negócio não, hein? Até faz tempo que eu não vejo a lista lá. Tem que ver com a menina lá. Quero ver a lista aí dos diáconos, presbítero, pastor. Quero ver. Deixa eu ver a lista aí dos dizimistas aí. Faz tempo que eu não vejo isso. Quero ver se nossos líderes estão junto com a gente mesmo aí. Na hora de colocar a mão no bolso, se está junto mesmo. Porque vir no culto até que não é difícil, né? Não é verdade? Vir no culto até que não é difícil. Quero ver meter a mão no bolso. Amém ou não? Ai, 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 ai. É, irmão. Tem que estar junto nessa hora também. Compromisso, amém? Aleluia? Compromisso, oferta, dízimo. Então essa semana é a semana dos dízimos também, das ofertas, de trazer a cesta básica, a cesta do amor, para ajudar a fazer as cestas aí, para ajudar os irmãos, pessoas que vêm buscar aqui também. Então domingo é dia disso, tá? Semana e domingo trazer aí seu quilo, né, feijão, arroz, para ajudar a gente nas cestas básicas aí. Os irmãos têm ajudado, tem sido bênção. Glória a Deus. Não esquece não, irmã. Honra ao Senhor lá, honra ao Senhor com os primeiros frutos da tua renda. Não é até dia 10 não recebe? Não é isso não? Não recebe até dia 10? Tem esse negócio, não tem? Então, vai separar o primeiro lá. Os primeiros frutos. E Romanos 11:16 diz lá, se as primícias são santas, a massa também é. Se o primeiro produto é abençoado, o restante também é. Romanos 11:16, se as primícias são santas, a raiz, a massa também é. Então pega a sua oferta aí, seu dízimo aí, enquanto o irmão vai louvar o Senhor com canto. Estou achando que o irmão Luciano com o Dal vai louvar o Senhor hoje. Irmão Luciano e Dal, a dupla. Luciano e Dal, pode vir. Outro para a próxima? Então tá bom, vamos mesmo. Luciano e Dal, ensaia lá. Severino? Amém. Severino, é você mesmo. O Senhor é grande em poder e majestade. Ele chama a todos para vir fazer a obra. E o louvor de todos, Ele aceita. Amém. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as tuas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nesses dias, trazendo vitória às nossas vidas. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as tuas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nesses dias, trazendo vitória às nossas vidas. Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir, se a palavra de vitória já foi liberada a nós? Quem tentará contra o braço forte do Senhor? E quem impedirá? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir, e a palavra de vitória já foi liberada a nós? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós, quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir,
E a palavra de vitória já foi liberada a nós. E a palavra de vitória já foi liberada a nós. A palavra de vitória já foi liberada a nós. Repetir só esse refrãozinho. Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Você acredita nisso? Porque a palavra foi liberada para a sua vida já. Aleluia. Oramos, Senhor, por cada irmão, cada família que acredita na Tua palavra, que tem ofertado e colocado. Que o Senhor abençoe poderosamente, ricamente, faça uma grande obra. Abençoa o Teu povo, Senhor. O Senhor sempre tem feito isso, graças a Deus. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Maravilha. Meus queridos e amados, vamos ver o livro de Eclesiastes. Eclesiastes. Capítulo 1 de Eclesiastes. Olha aí. Capítulo 1 de Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 1. Está na mão, sim ou não? Olha o verso. Esperar você, né? Esperar você achar aí. Eclesiastes 1, versículo 1. Palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Vamos orar? Que o Senhor nos abençoe, que o Espírito de Deus possa falar profundamente nos nossos corações, fazer uma grande obra, abençoar. Entregamos diante de Ti, Senhor. Opera, Senhor, maravilhas, opera, Senhor. Faz uma obra, Senhor. Faz uma obra, Senhor. Ajuda, Senhor. Fala no meu coração, nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Aleluia. Então, meus amados, nós estamos aí, né? Estudando a palavra. Na verdade, nós estamos estudando sobre Jesus, a grandeza de Jesus, amém? Nosso Senhor é grande, poderoso, amém, aleluia? Não há maior do que Ele, Ele é o Senhor, graças a Deus. Estamos estudando nos livros da Bíblia, sobre características, aspectos fortes do Senhor. Todos os livros apontam para Cristo. Todos os livros apontam para o Senhor. Então nós vimos no livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízo, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Êxodo, Neemias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios. Vamos ver, falando isso, quero ver como é que está a igreja, vamos ver aí como é que está o cântico da igreja aí. Vamos ver como é que está aí. Vou escolher 3 para vir aqui na frente cantar, deixa eu ver. Deixa eu escolher aqui. Deixa eu escolher 3 para vir cantar aqui. Bom, deixa eu escolher 3 para vir cantar, deixa eu ver. Deixa eu escolher 3. Bom, então, ao invés de eu escolher, deixa você cantar aí mesmo. Mas você vai cantar com vontade, porque agora está no meio da turma. Está escondido. Vamos lá, toda a igreja, vamos lá. Gênesis, Êxodos, Levítico, Números. Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares.
Ezequiel e Daniel. Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque. Os 39 livros, então, no Velho Testamento a questão. Mateus, Marcos, Lucas, João. Colossenses, Tessalonicenses, Tessalonicenses. Pedro, Pedro, João, João, João. Judas e Apocalipse de João. Os 27 livros, então, no Novo Testamento a questão. Agora olha para o seu irmão, pelo menos 5 livrinhos. 5 livrinhos. Olha para ele, 5 livrinhos só. Escuta ele falar, ela falar. Escuta ela falar. Vai, 5 só. Gênesis. Já passou, já deu 5. Ah, que maravilha. Escapou, hein? Isaac, aí na porta, Isaac. 5 livrinhos, Isaac, vai. Gênesis. Ah, o Isaac, o Isaacão falando, não, ó, um atrás do outro. Isaac, aqui não sai nada, não. Ô, Pai, abençoa. Fred, sai aí. Fred não sai? Não, Fred. Não mesmo, Fred. Gênesis, só o Gênesis. Fred, Gênesis, vai. Só o Gênesis, vai, Gênesis. Gênesis, já é, ué. Já é alguma coisa. Uma coisa aí. Samuel, vamos lá, Samuel, vamos ver uns 5 aí. Ô, Samuel, vamos lá. Gênesis. Maravilha. Glória a Deus, isso mesmo. Vamos lá então, meus queridos. O livro de Eclesiastes, vamos lá. Nós falamos semana passada, terminamos o Provérbios. Então a gente está mostrando quem é Jesus no livro. É claro que Jesus é muita coisa nos livros. Então, por exemplo, no livro de Gênesis, que conta a história do começo da humanidade, como que Deus criou todas as coisas. Irmãos, para um pouquinho, eu já falei isso 2 ou 3 vezes, é importante às vezes quando vem no coração da gente lembrar os irmãos. O livro do Gênesis foi escrito por Moisés. Então, quando a gente faz as contas, você pegar lá a genealogia de Abel, de Caim, se você pegar a genealogia lá, 930 anos viveu Adão, Matusalém, 969, se você fizer uma escalazinha assim, estou falando sério, eu já fiz isso, e tem na internet também, se você fizer uma escalazinha, nós vamos chegar no ano antes de Cristo, 4.000 anos antes de Cristo, mais ou menos. Desde contando a idade de Adão, você chega 4.000 anos antes de Cristo. Aí depois de Cristo, nós temos aqui 2021. Então, depois de Cristo não está difícil, está fácil. O problema é antes de Cristo. Então, se você fizer uma conta lá, vai dar 4.000, 4.004 antes de Cristo. Isto no tempo de Adão. Aí, da criação até Adão, não sabe, esse tempo não tem. A Bíblia não fala esse tempo. Só que Moisés viveu em torno do ano 1400, 1500 antes de Cristo. 1400, 1500 antes de Cristo. Se Moisés viveu em torno do ano 1500 antes de Cristo, e nós temos uma história que está 4.000 anos antes de Cristo, Moisés está pelo menos 2.500 anos de distância de Adão. Pelo menos 2.500 anos de distância de Adão. Como que Moisés escreve o livro de Gênesis, se ele não estava presente lá na criação?
capítulo 7, Moisés foi criado em toda a cultura egípcia. Moisés foi criado na faculdade dos egípcios. E os egípcios acreditavam que o universo foi criado, na época, a partir de um ovo que surgiu no espaço e que foi se dividindo. Era a faculdade no Egito. Ensinava assim. Ensinava-se que o homem foi criado de um lodo na beira do rio Nilo. A faculdade ensinava. E Moisés foi criado dentro dessa faculdade. Olha lá, Atos capítulo 7, não você fica achando, será, pastor, que isso? Atos capítulo 7. Quando Estevão foi fazer a sua defesa, quando Estevão estava se defendendo a respeito, o pessoal que estava querendo saber por que Estevão estava pregando sobre Jesus, Estevão então começou a falar. Desde Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, foi falando, até que chegou em Jesus. O Estevão, o diácono Estevão, estava provando que Jesus era o Cristo. E dentro dessa fala, em Atos capítulo 7, ele fala de Moisés. Por exemplo, em Atos capítulo 7, no verso 20, ele fala assim, nesse tempo, nasceu Moisés. Ele era muito formoso e foi criado 3 meses na casa de seu pai. Ao ser abandonado, tomou a filha de Faraó e o criou como seu filho. Moisés foi educado em todo o que, irmão? Em toda a ciência dos egípcios e se tornou poderoso em palavras e em obras. Quando completou a idade de 40 anos, Moisés decidiu ir visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Um deles sendo maltratado, vendo um deles sendo maltratado, defendeu e vingou o ofendido, matando o egípcio. Ele pensava que seus irmãos entenderiam que Deus lhe havia de libertar pela sua mão, mas eles não entenderam. No dia seguinte apareceu-lhes, quando brigavam, 2 filhos de Israel, e quis levá-los à paz, dizendo, homens, sois irmãos, por que vos feris um ao outro? O que ofendia o seu próximo o empurrou, dizendo, quem te nomeou líder e juiz sobre nós? Queres tu matar-me, como ontem mataste o egípcio? A esta palavra fugiu Moisés, esteve como estrangeiro na terra de Midian, onde teve 2 filhos. Completado 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto, no monte Sinai, numa chama de fogo, numa sarça ardente. Então Moisés, quando viu isso, se maravilhou da visão e, aproximando para observar, ouviu a voz do Senhor dizendo, eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E Moisés, tremendo, não ousava olhar. Disse-lhe o Senhor, tira a sandália dos teus pés, o lugar que estás é terra santa. E Deus então começa a falar com Moisés, amém, aleluia? Olha aqui em mim, você é inteligente. Você é uma pessoa inteligente. Moisés tinha 40 anos. Aí quando ele foi ajudar o irmão lá, estava brigando um com o outro lá, ele acabou matando o egípcio. No outro dia, ele escondeu o corpo do rapaz. No outro dia, ele viu 2 lá, e israelita brigando. Ele foi falar uma coisa lá. Eles falaram, você quer matar a gente, como você matou o cara ontem lá? Aí o faraó ficou sabendo, ele teve que fugir. Então, ele fugiu, ficou 40 anos fugido. Quando ele tem 80 anos, é que Deus aparece para ele. Antes de Deus aparecer para Moisés, a Bíblia fala, Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios. O que eu estou querendo mostrar para você? Como que Moisés escreve o livro do Gênesis? Não é por sabedoria humana, é por revelação de Deus. Se na ciência dos egípcios, eles acreditam que o mundo foi criado a partir de um ovo cósmico, ou que os homens foram formados a partir de um lodo que surgiu à beira do Nilo, eles aprenderam isso na faculdade. Se fosse para Moisés humanamente escrever, ele ia escrever desse jeito. Ele ia falar, olha, o mundo foi criado por um ovo cósmico que foi dividindo, formou os planetas e tal, porque ele aprendeu assim. Mas como que Moisés escreve? Moisés escreve assim, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Por que ele escreve assim? Porque aos 80 anos o Senhor aparece para ele e traz uma revelação, amém, meu irmão?
Isso que eu estou falando para você, é para você ver que quando a pessoa fala assim, quem escreveu a Bíblia foi homem, claro que foi homem. Mas você vê que Moisés era um homem que fosse para escrever de forma humana, escreveria do jeito que ele aprendeu na faculdade. Mas por que ele não escreveu daquele jeito? Porque foi iluminado pelo Espírito Santo, foi iluminado pelo autor da vida, foi Deus que inspirou ele a escrever. Então a Bíblia é um livro sagrado, um livro de Deus. Deus usa homens. Igual eu falei uma vez para os irmãos, uma vez a pessoa, a Bíblia foi escrita por homem. Eu falei, graças a Deus, não foi escrito por cachorro, nem por cavalo. Foi por homem mesmo. Mas homem inspirado por Deus. Amém? Glória a Deus, irmãos. Irmão, vocês são inteligentes. Vocês são inteligentes. Peço para você ver. Se a Bíblia, quando a gente fala assim, eu falo para vocês, irmãos, porque antes eu não entendia, irmão. Mas quando a gente entende, quer que os irmãos entendam também. Quando a gente sabia, falava, mas não entendia mesmo ali. Não pega mesmo. Agora, graças a Deus, pela misericórdia, a gente está entendendo um pouco. A gente quer passar para os irmãos. As pessoas falavam assim, a Bíblia foi escrita num período de 1.500, 1.600 anos, em torno de 40 pessoas. Eu falava, mas nunca entendi. Aí quando eu vou estudar, caiu a ficha, falei, agora que eu estou entendendo. Você vê, rapaz, a gente repete o que os outros falam, mas não entende. Se Moisés viveu 1.500 anos antes de Cristo, foi o primeiro que escreveu. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, 1.500 anos antes de Cristo. Depois de Moisés, veio outros, veio Josué, veio o profeta Samuel, veio Salmos, Provérbios, Salomão e tal e tal. Aí, passou 1.500 anos, então chegou no nascimento de Cristo. Passou 1.500 anos, nascimento de Cristo. E 100 anos depois de Cristo, 100 anos depois de Cristo, foi escrito o Apocalipse, por João, o último livro. Antes do João, foi escrito os Evangelhos, foi escrito as cartas paulinas. Mas o último livro foi o Apocalipse. Então o último livro está em torno do ano 90, no ano 100. Aí você soma então 1.500 antes de Cristo com 100 depois de Cristo, dá 1.600. Por isso que fala, a Bíblia foi escrita num período de aproximadamente 1.600 anos. É 1.500 antes até 100 depois de Cristo. Durante esse período a Bíblia foi escrita por vários autores em épocas diferentes. Por Moisés, Josué, Davi, Salomão, não sei quem, Mateus, Marcos. É mesmo. Agora entendi. Foi num período de 1.600 anos. Desde Moisés até o último João, o Apocalipse. Agora está entendendo. E a Bíblia está em harmonia. Se você pegar aqui, nós temos aqui, sei lá, umas 30 pessoas aqui. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 27, 28, 9, 31, 32, 34, 35. Vamos por 40 pessoas aqui. Quase que deu 40. Se pegar, forçar a barra com mais 2 anjos ali. Amém, aleluia. Amém ou não? Se pegar nós aqui, no mesmo tempo, nesse exato momento, eu distribuísse para vocês uma folha sulfite agora, uma caneta, e falasse para vocês assim, escreve aí uma frase, qualquer coisa. Não precisa colocar seu nome, não. Se quiser colocar o nome, põe também. Escreve uma frase. Agora, nesse exato momento, sem ninguém consultar o outro. Todo mundo terminou? Terminou. Eu pegasse os 40 papéis, colocasse aqui, falasse, eu vou começar a ler agora. Alguém escreveu isso, o outro escreveu isso, o outro escreveu isso, o outro escreveu isso. Pergunto para vocês, esses 40 papéis que vocês escreveram, ia contar uma história, ia estar em harmonia, sim ou não? O que vocês acham? Ia ou não? Não. Porque cada um escreveu do seu jeito a sua história. Cada um foi o inspirador da sua própria história. Mas por que a Bíblia está em harmonia? Apesar de 1.600 anos, de muitos anos, um separado do outro escreveu. Por que está em harmonia? Bate direitinho Gênesis com o Êxodo, Levítico, Número, Provérbios, Ageu, Mateus. Por que bate direitinho? Se são pessoas em épocas diferentes. Por quê? Mas os homens são diferentes. Não foram os homens que escreveram? Então os homens escreveram, mas o autor é um só. O autor é um só, aleluia. É um só que inspirou Moisés,
que inspirou Josué, Davi, Salomão, Samuel, Ageu, Mateus, João, Lucas. É um só, aleluia. Por isso que bate. Como que a pessoa não acredita que foi Deus que inspirou, gente? Você pega um profeta Isaías no ano 700 antes de Cristo, que bate com Mateus as profecias, que bate com Miqueias. Ah, misericórdia, gente, para com isso. Então, né, humanamente falando, qualquer pessoa em sã consciência ia falar, não, realmente, o senhor tem razão mesmo. O senhor tem razão. Então, a Bíblia, os livros da Bíblia, elas apontam para uma pessoa, que é Cristo. O livro do Gênesis, o Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios, cada um aponta uma coisa forte de Cristo. Em Gênesis, ele é o que mesmo? Jesus é a semente da mulher. Em Êxodo, ele é Cordeiro Pascual. Vamos lá, gente, senão o pastor desanima, vai embora. Desanima o pastor, tá louco? Bora aí, dá um jeito na vida. Dá um jeito, não desanima. Em Levítico, Jesus é sacrifício expiatório. Em Números, Jesus é a rocha ferida, a nuvem e a coluna. Em Deuteronômio, Jesus é cumprimento da lei, o profeta que havia de vir. Em Josué, Jesus é nosso general, é Cristo. Em Juízes, Jesus é nosso libertador. No livro de Ruth, nosso Senhor Jesus é o parente chegado. Em 1º e 2º Samuel, Jesus é nosso sacerdote. 1º e 2º Reis, Jesus é rei. 1º e 2º Crônicas, ele é sacerdote, rei, profeta, descendente de Davi. No livro de Esdras, Jesus é nosso edificador. No livro de Neemias, ele é o quê? Restaurador. No livro de Esther, Jesus é nosso Mardoqueu. No livro de Jó, Jesus é o quê? Jó 19, 25, ele é o Redentor que vive, aleluia. No Salmo, Jesus é nosso refúgio, nossa fortaleza, nossa alegria, nosso pastor, aleluia, tudo. Provérbios, nosso Senhor é quem em Provérbios? Em Provérbios, Jesus é. Em Provérbios, Jesus é. Falamos semana passada, gente. Pelo amor de Deus. Vamos lá, cadê o povo? Em Provérbios, nosso Senhor Jesus é nossa sabedoria. Em Eclesiastes. Eclesiastes foi escrito. Quem escreveu? Eclesiastes, o pregador. Aí, Eclesiastes 1. Eclesiastes capítulo 1. Glória a Deus. Maravilha. Eclesiastes 1, acompanha eu aí. Olha aí, palavras de quem? Palavras do pregador, filho de rei em Jerusalém. Então, quem é que escreveu Eclesiastes? Filho de Davi, Salomão. O nome Eclesiastes é uma tradução da palavra hebraica rokelé, que significa aquele que convoca uma assembleia, ou simplesmente o pregador. Você quer ser pregador, você tem que conhecer o Eclesiastes. É pregador. É o pregador. Quando foi escrito, olha, se foi Salomão, o reinado de Salomão como rei de Israel durou cerca de 970 até 930, nessa faixa aí, porque Salomão reinou
40 anos. Então tem que dar 40. Pode dar um ano para lá, um ano para cá, pode ter uma diferençazinha em algum lugar que você buscar. Então ele reinou 40 anos, Davi 40, Salomão 40, Saul 40, por coincidência. O livro de Eclesiastes foi provavelmente escrito no final do seu reinado, em aproximadamente 935 a.C. Revela, ao propósito do livro, olha o objetivo do livro, revela a depressão, a tristeza, que inevitavelmente resulta da procura da felicidade em coisas mundanas. A tristeza, a provável depressão que resulta de ficar procurando alegria, felicidade em coisas do mundo. Olha que profundidade isso, irmão. Porque quando Salomão, tudo indica assim, Salomão escreveu o livro de Cantares, que vamos ver Cantares também. Cantares fala muito de amor, sexo, beleza, paixão, noiva, e não sei o que, meu amado, minha amada, as muitas águas não podem apagar o meu amor, que não sei o que. Cantares. O livro de Cantares foi escrito quando Salomão era jovem. Jovem. O livro de Provérbios, sabedoria, ele era adulto. Mas o Eclesiastes, ele já é velho, vivido. E ele olha para trás, olha para a vida, e ele vai escrever como um homem experiente, debaixo de uma perspectiva humana. Um homem que tudo que ele quis, tudo que ele desejou, ele almejou, ele conquistou. Tudo que você pensar, para a época dele, ele quis, ele falou, eu consegui. E ele vai chegar na conclusão, tudo fútil, vaidade, tudo porcaria. E a gente lê, e parece que não adianta nada, a gente cai no mesmo erro, fica lá, correndo atrás. E Salomão já deixou escrito para a gente, calma aí, você vai perder seu tempo se estiver buscando a felicidade nisso. E ele prova aqui. Este livro dá aos cristãos a oportunidade de ver o mundo através dos olhos de uma pessoa que, apesar de muito sábio, está tentando encontrar sentido em coisas humanas e temporárias. Ele está tentando mostrar, será que tem sentido as coisas da terra, as coisas humanas? Ele vai mostrar para a gente não perder esse tempo. Quase todas as formas de prazer mundano são exploradas por Salomão, e nenhuma delas lhe dá sentido algum. Nenhuma delas lhe dá sentido algum. No final, o pregador chega a aceitar que a fé em Deus é a única maneira de encontrar um significado pessoal. Olha bem, ele vai chegar no final do livro e vai falar assim, gente, a única coisa para você viver bem é se você tiver fé em Deus, ficar firme com Ele. Ele decide aceitar o fato de que a vida é breve e, no fim das contas, inútil sem Deus. A vida é breve e, no final das contas, inútil se for sem Deus. O pregador aconselha o leitor a concentrar-se em um Deus eterno em vez de prazer temporário. Nossa concentração tem que estar em Deus, no Senhor, na palavra, no Espírito Santo. Breve resumo. Então, nesse resumo aqui, ele vai falar da vaidade do mundo no capítulo 1. Ele vai falar a vida com temor, desfrutar a vida com temor a Deus. Ele vai falar há tempo para todas as coisas. Ele vai falar melhor serem dois do que um. Ele fala também um presente sobre um presente de Deus. Sofrimentos causados pela cobiça. O valor de um bom nome. Os mistérios da vida. Do capítulo 9 a 11, saiba aproveitar a vida. E a melhor coisa no final, temer a Deus. Amém, aleluia? A melhor coisa, temer a Deus. Então aí, irmão, capítulo 1, a vaidade do mundo.
As gerações passam. Mudança sem novidade, empenhado em conhecer. Então, quando a gente lê aqui Eclesiastes capítulo 1, olha aí comigo aí. Eclesiastes capítulo 1. Eclesiastes capítulo 1. Olha o versículo 3. No verso 3 ele fala assim: que proveito tem o homem de todo o seu trabalho que faz debaixo do sol? Que proveito tem o homem de todo o trabalho que faz debaixo do sol? Verso 4. Uma geração vai e outra vem, mas a terra permanece do mesmo jeito. Morre um, vem outro, morre um, vem outro. É interessante, né, irmão? Você vê? A gente, assim, com todo respeito, né? Morreu fulano. Aí morreu, passou. Ficou para trás já. Ah, morreu o pastor, choramos. Estamos lembrando, mas passou. Morreu o pastor Sérgio, choramos, passou. Não, você vê, a gente ri, mas é verdade. Você chora ali, lamenta, tudo bem. Mas o que vai fazer? Passou. Pastor Enéas, nosso querido, ontem eu vi a esposa dele, né, eu não participei do café, na segunda-feira do café dos pastores, estava numa visita, mas eu vi a foto dela lá, no café dos pastores, eu vi lá, a Angelita. Aí olhei assim, falei, olha para você ver. Sozinha lá, no cantinho dela. Fiquei olhando, né, o Enéas, lembrando do Enéas, né? Olha você vê, tem que tocar a vida. Como é que vai fazer? Tem que seguir em frente. Não é fácil, mas tem que tocar o barco. Uma geração vai, aí, verso 4. Uma geração vai, outra vem, mas a terra permanece para sempre. Nasce o sol, olha aí, verso 5. Nasce o sol, põe o sol, volta ao lugar de onde nasceu. Verso 6, o vento vai para o sul, faz o seu giro para o norte, continuamente vai girando o vento e volta fazendo o seu círculo. Oh, meu pai. Por isso que o pregador ficou aborrecido, ficou chateado. Porque ele falou, ouvi tudo, é tudo a mesma coisa. Aí ele fala, se brincar, se você não tiver Deus, você entra em depressão. Se você não tiver Jesus, você desanima. Olha o verso 7, o que ele fala? Todos os ribeiros vão para o mar. Novidade, não é verdade? Todos os rios vão para o mar, contudo o mar não se enche. Ao lugar para onde os ribeiros correm, para ali tornam a ir. Vai para o mar, evapora, volta de novo, flui de novo, vai, corre no rio, vai de novo. Olha, o Salomão teve tempo, hein, de ver tudo essas coisas, lá naquela época. Para nós hoje pode não ser novidade, mas você pensa bem, 1000 anos antes de Cristo, há 3000 anos atrás. Salomão está falando isso aqui há 3000 anos atrás, gente. E olha, estamos lendo uma coisa de Salomão de 3000 anos atrás, estamos assim, ó, assustados de ver como é que pode. Que poderia falar assim, isso é coisa passada, isso já é coisa virada. E não é não. Verso 8 ele escreve, todas as coisas são canseira, mais do que ninguém o pode declarar. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos de ouvir. É verdade, os olhos não cansam de ver. Ué. Você viu o olho e fala, rapaz, estou cansado de ver agora, para de ver um pouco. Não tem isso. Aos ouvidos, nossa, não aguento mais escutar. Eu não quero escutar mais, deixa eu uns 3 dias sem escutar. Não tem, meu Deus. As gerações passam, mudança sem novidade, empenhado em conhecer. Aí no versículo 13, no verso 12, ele fala, eu, pregador, fui rei sobre Israel, em Jerusalém. Apliquei o meu coração a examinar e a informar-me com sabedoria de tudo que acontece debaixo do céu. Que enfadonha ocupação deu Deus aos filhos dos homens para nelas o afligir. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol. Tudo era vaidade e aflição de espírito. Essa palavra vaidade tem mais de 30 vezes no Eclesiastes. Debaixo do sol tem mais de 30 vezes. Vaidade, vaidade, vaidade. Significa a palavra vaidade? No sentido aqui, o que significa essa palavra vaidade? O que significa? Hã?
Coisa que você não precisa, fútil, inútil, sem valor, sem sentido, sem graça. Capítulo 2, as vaidades dos prazeres mundanos. Olha o capítulo 2. Capítulo 2 aí de Eclesiastes. Disse eu no meu coração: ora vem, eu te provarei com alegria, portanto desfruta o prazer. Olha bem, desfruta o prazer, desfruta o prazer. Ele fala, mas também isso era vaidade. Do riso eu disse, está doido, e da alegria, para que serve? Para que serve a alegria? Fiquei alegre daí, para que serviu isso? Busquei no meu coração como estimular com vinho a minha carne, regendo-me, porém, pela sabedoria, e como me apoderar da loucura, até ver o que seria melhor que os filhos dos homens fizessem debaixo do céu, durante o número dos dias da sua vida. Fiz para mim obras magníficas, construí casas, plantei vinhas. Meu irmãozinho gosta de fazer uma hortinha no final do quintal da casa lá, plantar uma covinha, uma alface. Verso 5, fiz hortas, jardins, plantei árvore de toda espécie de fruto. Fiz tanque de água para com eles regar o bosque. Olha, fez tanque para regar o bosque. Adquiri empregados e empregados. Tive servos nascidos em casa. Tive também grandes manadas de vaca, ovelha. Olha, irmão, um homem experiente. Mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Ele está falando, fui um fazendeiraço. Vaca, ovelha, tive tudo. Olha o verso 8, amontoei prata e ouro, joias de reis e das províncias. Provi-me de cantores e cantoras, das delícias dos filhos dos homens, e de instrumento de música de toda sorte. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Em tudo isso perseverou comigo a minha sabedoria. Olha o 10, irmãos. Tudo que desejaram os meus olhos, não lhes neguei. Nem privei o meu coração de alegria alguma. Meu coração se alegrou por toda a minha obra, e essa foi a minha recompensa de todo o meu trabalho. Olhei para todas as obras que as minhas mãos fizeram, como também para o trabalho que eu trabalhando tinha feito, e vi que tudo era o que, irmão? Vaidade. Como que pode o cara, a experiência dele, irmão? Fazenda, gado, manada, cavalo, boi. Nós estamos correndo atrás dessas coisas. A hora que eu tiver meu sítiozinho, a hora que eu tiver meus boi lá. Salomão está falando, eu tive, e daí? Você está a hora que eu tiver minha casa, a hora que eu tiver meu carro. Salomão está falando, eu tive. O que você está querendo com isso? Está achando que você vai ficar cheio de prazer nisso? Vai se... Não, você vai... Bobagem, porcaria. Irmão, a gente tem que pegar a experiência dos outros também. Um homem sábio, um homem que Deus falou com ele também. Olha aqui. Mas ao mesmo tempo, ele não está querendo falar isso para desanimar a gente, não é isso não. Ele vai querer mostrar para a gente que sem Jesus não vale a pena. Nada vale a pena. E eu vou até onde ele fala mais sobre isso. Então, a vaidade dos prazeres. Ele fala que a sabedoria é melhor do que a insensatez. O verso 13. Vi que a sabedoria é mais excelente do que a insensatez. Quer dizer, certíssimo. A pessoa com sabedoria é muito melhor do que quem não tem sabedoria. Quanto à luz é mais excelente do que as trevas. É muito importante a sabedoria, ele está falando. Eu vi que a sabedoria é legal. Muito bom, certíssimo. No 17 ao 23, ele fala, assim odiei essa vida, porque a obra que se faz debaixo do sol me era penosa, tudo é vaidade e aflição de espírito. Odiei todo o meu trabalho em que trabalhei debaixo do sol, visto que eu havia de deixá-lo ao homem que viesse depois de mim. Vou fazer tudo, vai ficar para o outro? O que adianta isso? Eu não estou tendo prazer nisso, não vai ficar para o outro. Olha o verso 19. Quem sabe se será ele sábio ou tolo? Vai estragar tudo que eu fiz. Ele não vai falar, estava querendo dizer isso.
Se ele for sábio, daí? Se ele for tolo, eu vou perder tudo meu trabalho. Vou perder tudo que eu fiz. Contudo, ele se apossará de todo o trabalho em que trabalhei, de tudo que realizei com sabedoria debaixo do sol. Isso também é vaidade. Se ele for sábio, ele vai se apossar de tudo que eu fiz. Mas o que vale a pena? Deixar tudo isso para ele? Ai, Jesus, ajuda nós, amém? Aleluia? Do versículo 24 ao 26. Do verso 24. Verso 24, nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma se alegre com o bem do seu trabalho. Muito bom. Ele fala, vi que isso também vem da mão de Deus, pois sem ele, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Ei, aqui agora ele colocou Deus ali, irmão. Olha o que está querendo dizer no verso 24, ó. Nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma se alegre com o bem do seu trabalho. Vi que isso também vem da mão de Deus, pois sem ele, isto é, sem Deus. Ele está querendo dizer agora, sem Deus, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Ele está falando que sem Deus não vale a pena. Tem que ter o Senhor. Se o Senhor não tiver, a alegria não será verdadeira. Amém? Glória a Deus. Você vê que antes ele falou que ele conquistou tudo, fez isso, fez aquilo, fez isso, fez aquilo. Tudo vaidade, não vale a pena, é aflição, não sei o quê. Aí daqui ele fala, ó, alegrar, viver bem, mas com Deus. Porque sem ele não vale a pena. No capítulo 3, ele vai falar, irmão, há tempo para todas as coisas debaixo do sol. O sábio nos diz que há tempo para tudo. Há tempo para todas as coisas. Ele vai falar com uma longa lista de comparações, que a gente não vai ficar lendo aqui. Ele nos diz que devemos aproveitar e viver cada uma dessas etapas, até mesmo as de luto. Até quando tiver uma morte. Ele falou, viva o luto. Não fica dando uma de bonzão, não, que não está vivendo a tristeza, não. Viva aquele momento. É o tempo do luto, o tempo, igual nós estamos vivendo esses. Olha, vai fazer o quê? É esse tempo. Agora está começando a querer sair, mas vamos viver. É a vida, não tem como disfarçar. Quando morre um ente querido, muitas pessoas não choram, não se despedem, não dizem suas últimas palavras, enfim, não vivem o luto. E como consequência, sofrem absurdamente na sua alma. Eu já falei para os irmãos aqui, irmãos, o povo hebreu, o povo judeu não tinha essa dificuldade. Moisés morreu, ficaram 30 dias chorando. Para tudo, irmão, parou tudo. Ah, nossa, faz 15 dias que ele morreu. Ah, você não vai trabalhar? Não. Ah. Morreu Arão, choraram também. Morreu Jacó, José pegou o corpo do pai dele e levou do Egito para Canaã. E a Bíblia fala que levou mais de um mês. E eles pararam no meio do caminho e fizeram um choro de 7 dias. Vamos ver se eu acho o texto lá para você ver. Em Gênesis. Vamos ver se eu acho esse texto para você ver. No Gênesis. Gênesis 50. Gênesis 50. Está na mão em Gênesis 50? Olha para você ver, Gênesis 50. Gênesis 50, verso 1. Então José se lançou sobre o rosto de seu pai, chorou sobre ele e o beijou. Ordenou José aos seus servos, os médicos, que embalsamassem a seu pai. Assim os médicos embalsamaram a Israel, a Jacó. Eles levaram 40 dias, pois assim se cumprem os dias daqueles que se embalsamam. E os egípcios
o choraram 70 dias. Passados os dias de seu choro, disse José à casa de Faraó: se achei graça aos vossos olhos, rogo-vos que faleis aos ouvidos de Faraó, dizendo: meu pai me fez jurar, dizendo: eis que eu morro em meu sepulcro, que cavei para mim na terra de Canaã, ali me sepultarás. Agora peço-te que eu suba para que sepulte meu pai, então voltarei. Respondeu Faraó: sobe e sepulta teu pai, como ele te fez jurar. José subiu para sepultar seu pai. Subiram com ele todos os oficiais de Faraó, as autoridades da sua corte e todas as autoridades da terra do Egito, como também toda a família de José e seus irmãos, e a família de seu pai. Somente deixaram na terra de Gósen os seus pequeninos e os rebanhos e o gado. Subiram também com ele tanto carros como cavaleiros. O cortejo foi enorme. Chegando eles à eira de Atade, que está perto do Jordão, levantaram ali um grande e forte pranto. Assim José levantou por seu pai um grande pranto por 7 dias. Olha, um grande pranto por 7 dias. Vendo os moradores da terra, os cananeus, o luto na eira de Atade, disseram: grande pranto é este dos egípcios. Por isso se chamou aquele lugar de Abel-Mizraim, que está perto do Jordão. Fizeram-lhe os seus filhos assim como ele lhes havia ordenado. Levaram-no à terra de Canaã e o sepultaram na caverna do campo de Macpela, perto de Manré, que Abraão comprara com o campo de Efron, o Eteu, como propriedade de sepultura. Depois de haver sepultado seu pai, voltou José para o Egito, ele e seus irmãos, e todos que com ele haviam subido para sepultar seu pai. Irmãos, é desse jeito assim, ó. O povo de Israel, os hebreus, é assim, ó. Morreu fulano, para tudo, 30 dias de choro. No caso aqui foi 40 mais 70 de 40 de embalsamamento, e depois em torno de 70, depois 30 dias choraram. Ó, só que tem uma coisa também, ó. Passou o choro, enterrou, um abraço para todo mundo, vamos embora. Acabou o problema de ficar assim, ó, igual muita gente. Ai, o que você está chorando? Meu pai morreu faz 1 ano e meio, faz 6 meses, que ele chororou o resto da vida. Parou, acabou, não tem mais esse negócio não. Por quê? Porque foi feito o tempo do luto. Acabou, está resolvido o problema. Só vai lembrou, o pai morreu, então o pai morreu, foi enterrado. Acabou, não tem mais aquele negócio de ficar... você está triste hoje? Hoje fiquei lembrando do meu pai que morreu. Sabe por que está isso? Porque não fez o luto lá. Não fez o tempo do luto. Se você for num psicólogo, na psicóloga, ela vai falar. Sabe por que você está assim? Você não teve o luto, você não fez o luto. Você tem que viver o luto, chorar, dar um tempo, suas emoções e tal ali. Todo mundo precisa desse tempo, desses dias. Então, até aqui, o Salomão está falando: ei, há tempo para viver e tempo para morrer. Tempo de se alegrar e tempo de chorar. A gente só quer o tempo de alegrar, né? Tá morto o cara lá e você quer fazer piadinha, rir, porque você não quer chorar. Aí não quer chorar, fica chorando picado o resto da vida. Em vez de tirar aquele tempo para chorar mesmo. Se vira, meu irmão, chora. Contrata a carpideira lá. Tá. Eu vou parar. Ainda não cabe. Eclesiastes 3, né? Eclesiastes 3, tem uma coisa aqui que é interessante também. Né? No final eu ia falar, mas eu vou falar agora também. Eclesiastes capítulo 3, no verso 11. Importante falar isso aí. De Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. No final a gente fala de novo, mas nunca é melhor falar de mais do que falar de menos. Né? A carpideira. É a mulher lá que chora lá. Contrata. Pode ficar tranquilo, pastor. Se você morrer, nós chora sem contratar ninguém. Pastor, se você morrer, nós vamos chorar sem contratar ninguém. Era tão ruim, nós vamos contratar gente para chorar. Meu pai. E aí o pessoal ganhava dinheiro em cima disso mesmo.
A mulherada chegava assim, chegava, né, de preto, aquela coisa toda com os lenços, tudo. Chegava rindo, conversando. Falava, que hora começa o negócio? Ah, tá chegando ali, peraí, falta 10 minutos ainda. Então, né, você vai lá na festa lá? Vou. Não, tá na hora já, tá na hora. Tava ganhando para chorar, 1 hora, 2 horas de choro. Ô Pai, perdoa. Tem misericórdia de nós, né? Essas partes nós não queremos, né, irmão? A gente brinca, mas é triste mesmo, né? Ô Jesus, ajuda nós, não? Olha aí, Eclesiastes capítulo 3, verso 11. Verso 11. Tudo... Aliás, verso 10. Verso 10. Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens para com ele os afligir. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs a eternidade no coração dos homens. Contudo, não podem descobrir a obra que Deus fez, desde o princípio até o fim. Esse pedaço que é muito interessante, irmão. Deus colocou no nosso coração a eternidade. Então você vê que o Salomão aqui está falando, você pode buscar preencher a sua vida em tudo quanto é coisa nessa terra. Você não vai buscar, não vai achar, porque tudo aqui é temporal, passageiro. Só vai começar a se alegrar mesmo, ficar satisfeito, se buscar coisas eternas. Porque o buraco que está no nosso coração tem que ser preenchido com eternidade, com coisas eternas. Então por isso que o homem vai daqui, vai dali, ele fica feliz por um momento, depois fica triste de novo. Por quê? Porque aqui dentro tem a eternidade. Amém, aleluia? Só o Senhor para preencher esse buraco aqui, esse vazio. Só o Senhor Jesus. O próprio lá em 1 João fala, quem tem Jesus tem a vida eterna. Então quando a vida eterna vem no nosso coração, por meio de Cristo, a gente fica pleno, fica satisfeito. O Salmo 37, verso 4, agrada-te do Senhor. E Ele o quê? Satisfará os desejos do teu coração. Sabe por que a palavra, esse agrada-te aí é muito bonito? Salmo 37, verso 4, deleita-te no Senhor. O que significa isso? Esteja satisfeito com o Senhor. Olha aí, Salmo 37, verso 4. Esteja satisfeito com o Senhor. E o Senhor satisfaz os desejos do teu coração. Porque o coração, ele tem desejo de coisas maravilhosas, formosas, poderosas. Tem desejo de algo maravilhoso, que é a eternidade. Então, quando a gente está satisfeito com o Senhor, a gente fica feliz, fica alegre, irmão. Porque é isso que o nosso coração se alegra, se satisfaz. Deleita-te no Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Entrega os teus caminhos ao Senhor. Confia no Senhor. Não adianta ficar dando murro em ponto de faca, não. Entrega para o Senhor, está na mão do Senhor. Tem coisa que está fora do nosso controle, irmão. Nem a nossa vida a gente tem no controle. Nós estamos aqui sentados aqui agora, olha, eu estou aqui falando aqui. Só tem que levantar a mão e falar, obrigado, Senhor. Agradecer, eu não sei o que está acontecendo por dentro aqui. Ó. Você não sabe, está sentadinho aí por dentro aqui de nós. Aqui, ó. A gente não manda nem na nossa vida. Dá uma dor aí, acabou, já era. O bonzão, o orgulhoso, o inchado. Ai. Então, Senhor, ajuda nós. Perdoa nós, né? A arrogância, a soberba, a altivez de espírito, a dura serviço, aqui ó, dura serviço. Provérbio 29, o homem que muitas vezes repreendido, endurece a cerviz. O homem que muitas vezes é confrontado, endurece a cerviz, será quebrado de repente, sem que haja cura. Aí, Provérbio 29, olha aí para você ver. Salomão, experiência do homem.
Olha aí, provérbio. Tem Bíblia que fala: o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz. Mas na minha está assim, ó: quem insiste no erro, depois de repreendido muitas vezes, será destruído de repente, sem que haja cura. Olha, esse provérbio 29:1 aí, não é brincadeira não. Quem insiste no erro, depois de repreendido muitas vezes, será repreendido, destruído de repente, sem que haja cura. Tem alguma que fala da cerviz aí ou não? Sua fala? Que dia que está escrito aí? O homem que muitas vezes repreendido, cerviz, ó, endurece, ó, aqui, ó, não, eu que sei da minha vida, endureceu. Pode ser que a hora que a gente fala que você fala que não vai fazer, pode ver que endurece na hora aqui, ó. Pode você ver. Eu vou falar que você vai falar não, vai. Eu vou falar assim, você vai falar, não vou. Fala assim para mim assim, não vou fazer. Irmão, ajuda eu aqui, vai. O que você fala? Fala, não vou não. Vê que na hora endurece aqui na gente. Eu não vou não. Não posso, endureceu. Olha que Salomão, como é que pode o cara escrever: um homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrado de repente, sem que haja cura. Experiência do homem. Meus queridos, glória a Deus, amém, aleluia. Semana que vem nós continuamos. Então deixa essa palavra para você aí, que o Senhor colocou no nosso coração a eternidade. Sem Jesus, Jesus disse assim, ó, em João capítulo 15: sem mim nada podeis fazer. O ramo que está fora de mim é lançado fora e queimado. Mas todo ramo que está em mim, eu podo para que dê mais fruto. Sem mim nada podeis fazer. Então eu falo para você aqui nessa noite: sem Jesus não dá. Pode comprar seu carro novo, pode viajar, mas sem Ele, tudo em vão. Tudo paia. Mas com Ele vale a pena. Amém, aleluia? Vamos ficar em pé, que o Senhor fortaleça, capacite, abençoe, nos ajude. Senhor, entregamos nas Tuas mãos. Bendito